no tal Zaratustra que eu falo toda hora aqui, do Nietzsche. Na página 150... Na página 150... Na página 150... Não sei falar mais não? Na página 105... Na página 151 dessa edição... Migas e amigos pré-algorítmicos, vamos seguindo nessa conversa dos sentidos da obra de Nietzsche, junto com os filósofos da diferença, que são Spinoza, Bergson, Deleuze, alguns estoicos gregos, mais alguns outros nomes, mas, sobretudo, somos nós, somos os viventes, aqui e agora. Os viventes é que fazem a diferença, produzem a diferença a todo tempo, a todo acontecimento, a todo encontro. Sobretudo, quando a gente se conecta com o devir, quando a gente se conecta com o aqui e agora de uma maneira criadora, criativa, quando a gente cria entre tempos, espaços que não aparecem por conta própria, que a gente precisa usar o pensamento, usar o corpo, usar o movimento, o desejo, de uma maneira ativa para alcançar novos modos de se compor com aquilo que vai aparecendo para a gente, ao invés de se manter nos hábitos, nos movimentos quase automáticos que a gente vai adquirindo com essa monocultura que a gente vive, sobretudo, né? Que o tempo inteiro impõe determinadas formas que seriam aceitas para a gente ser sempre um sujeito moral, um sujeito que sabe responder da maneira que o capital quer para se manter funcional, se manter funcionante. Não sei. Enfim, essas e outras ficções eu venho falando aqui, a gente vem discutindo também com os comentários que vocês estão mandando. Super legal, eu acho, essa conversa que a gente está criando. E eu achei por bem a gente entrar numa discussão agora que parece meio aleatória sobre ficção científica e tudo mais, mas por incrível que pareça, ela tem tudo a ver com Bergson, que é um dos principais nomes dessa filosofia da diferença, porque ele levou muito longe análises essenciais necessárias para a gente entrar num pensamento intuitivo. Aliás, a filosofia intuitiva, da intuição, é algo que Bergson trouxe ao mundo, que ele de fato se debruçou e trouxe como uma proposta que seria um outro estágio, talvez, que o pensamento humano seria capaz de chegar. Não mais só fixado nessa inteligência que a gente às vezes acha que é tão maravilhosa, que é tão superior aos outros animais, mas indo para uma intuição filosófica que vem com base em uma desconstrução mesmo dessa própria inteligência que, em alguns casos, a gente tende a achar que é superior, mas que não é coisa nenhuma. Ela é só uma resposta desse organismo que somos, desse animal que somos, para sobreviver, para subsistir nesse ambiente, e que ela também precisa ser ultrapassada para a gente alcançar outras forças de criação que estão em nós. Não depende de outra pessoa, além de nós próprios, fazer esse trabalho de si para se tornar uma obra de arte, para se criar a todo tempo. Bergson foi um ganhador do Prêmio Nobel em 1927 por toda a sua obra, pelo conjunto da sua obra, mas houve uma certa discussão, um entrave ali entre ele e Einstein, que é um nome que todo mundo conhece, né? Todo mundo acha ou pensa ou tem essa imagem de Einstein como sendo a principal mente, o principal gênio dos últimos tempos, né? O nosso gênio moderno aí seria Einstein. E não é diminuir Einstein ou tudo que ele trouxe, a gente precisa se compor com todos os pensadores, inclusive nós também somos pensadores, somos viventes, mas se compor não é aceitar qualquer coisa e de qualquer maneira. É pelo contrário, é a gente usar a nossa própria força para criar juntos, ir juntos, como humanidade que somos, e não ficar entrando em embates de discussões. Então eu vou entrar um pouco nisso que aconteceu lá no século passado, mas antes é importante a gente entender o que Bergson aprofunda como talvez um dos principais problemas, vamos dizer, uma das principais questões que limitam a nossa inteligência humana de ultrapassar a si mesma, de se ultrapassar para chegar ao ponto de se tornar criadora, criativa, de modos ativos de existência. E talvez isso não seja
seja nem tão ligado ao colonialismo em si, que a gente vem atacando aqui. Talvez isso seja algo mesmo da própria inteligência humana que acaba se fixando nela mesma. É claro que a monocultura que a gente vive fomenta isso ainda mais, né? Leva isso ao extremo, a ponto de destruir toda a terra, e, pelo contrário, outros povos, outras organizações que são conectadas com a natureza, que não têm medo do cosmos, não têm medo da terra, esses outros grupos, é claro que talvez não fiquem tão presos nessa problemática como nós ficamos, nós os colonizados, né? Que somos todos, incluindo os europeus, que precisaram eles também lá ter os seus corpos colonizados, adestrados por esse poder despótico que se instaurou pela Terra. Mas a questão fundamental é o fato de que a gente tem uma destreza, uma capacidade realmente muito incrível comparativamente com os outros bichos de dividir a matéria ao infinito. Essa é mesmo a nossa própria física, a nossa matemática, certo? A gente é capaz de pegar qualquer matéria, qualquer objeto inerte, pra gente é inerte, né? Em comparação com a nossa duração, porque até uma pedra tem a sua própria duração, ela não é inerte, não existe nada inerte na natureza. Os objetos inanimados também têm o seu período de duração e também se modificam com a passagem do tempo, mas em comparação com a nossa vida, que é muito curta comparativamente com os outros, vamos dizer, indivíduos da natureza, ainda que não sejam só os seres vivos, há, então, esses ditos objetos, as rochas, as árvores, quando a gente extrai para fazer madeira, por exemplo, ou enfim, qualquer coisa que você queira aí que a gente possa pegar e transformar, qualquer matéria inerte, a gente vai entender assim para esse propósito aqui. Então, você pega lá uma tábua de madeira, um pedaço de madeira que seja, para usar um exemplo muito simples, e você é capaz de transformar aquilo numa mesa, se você quiser, certo? Você é capaz de cortar, fazer ali um tampo, fazer um apoio, e criou ali uma mesa, ou mesmo uma cadeira, ou enfim, você é capaz de manipular qualquer objeto dito inerte da maneira como você quiser. A gente consegue dividir, portanto, uma matéria inerte, por exemplo, uma tábua de madeira que a gente está usando aqui, ao infinito, certo? Você pode recortar, que nem um pedaço de papel, por exemplo, que é algo mais tangível aqui para o nosso dia a dia. Você pega uma folha de papel A4 e você recorta aquela folha como você bem entender. A sua capacidade de recortar aquilo ao infinito, ou seja, de recortar para fazer qualquer formato que você quiser, é infinita. A gente tem os números infinitesimais, inclusive, na matemática, né? O conceito de infinito é algo da matemática real, porque, de fato, a gente pode recortar o que a gente quiser. Bergson até fala na evolução criadora que talvez Homo sapiens podia ter um nome melhor, que seria Homo faber, porque a gente pode fabricar o que a gente quiser a partir de algo que a gente pegue que seja inerte, né? Então essa capacidade do Homo faber aí leva a gente, e aí que está a questão, a uma crença que essa divisão da matéria em partes infinitas seria aplicável a qualquer coisa, incluindo nossos estados afetivos, os nossos planejamentos de vida, os nossos desejos, os nossos pensamentos, esse nosso tão fomentado controle que a gente insiste em querer ter através da consciência, de controlar os nossos atos, os nossos encontros, enfim, essa paranoia mesmo generalizada, né? Em outras palavras, a gente chega a uma crença de que essa divisibilidade da matéria seria aplicada ao tempo, como se o próprio tempo também pudesse ser dividido em infinitas partes e que a gente pudesse então controlar essas partes, manipular essas partes e criar daí formas. Mas essas são duas realidades diferentes. É preciso fazer essa distinção se a gente quiser alcançar uma liberdade real do nosso pensamento. E a coisa é tão sutil que foi exatamente aí que Einstein não entendeu. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que no tempo de vida deles, no século passado, Bergson era muito mais famoso, vamos dizer. Ele era mais respeitado, ele era um pouco mais velho também do que Einstein. E quando Einstein lança a sua teoria da relatividade, que tem total importância e aplicabilidade no mundo imóvel,
nesse mundo que a gente está chamando de matéria estática, Bergson, que já tinha avançado bastante na sua compreensão de matéria e memória, que é inclusive uma das primeiras obras que Bergson lança, ou seja, dessa divisão entre a nossa força de mexer na matéria versus o que é o tempo, começa a escrever, começa a se debruçar sobre uma obra chamada Duração e Simultaneidade, que vai falar exatamente de qual foi o erro, mas não no sentido de ser um ataque frontal, de ser uma briga. Ele entende, ele aprecia que Einstein tenha criado essa teoria, que tenha trazido essa teoria ao mundo, mas ele traz uma distinção importante, que é a gente separar o que é a matéria estática e o que é o tempo, o que são os afetos, o que são, enfim, toda a nossa potência criativa de composição no tempo, porque o tempo não está dado. Não é porque a gente consegue manipular uma matéria que o tempo já está pronto para a gente manipular. O que vai acontecer daqui a 1 segundo, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a anos, depende da nossa criação. Por exemplo, se eu encontro com você na rua, não está dado o que a gente vai conversar. Vai depender da nossa interação, certo? O que vai acontecer, o futuro, está para ser criado. Então, o tempo não funciona da mesma maneira que a matéria, porque a matéria é algo que já está dado, é algo que chega a nós e a gente manipula. Então, é mais ou menos isso que Bergson queria explicar de uma maneira muito cordial, provando por A mais B. Bergson era um matemático antes dele começar a se debruçar sobre a filosofia. Então ele sempre traz a visão lógica mesmo, o raciocínio lógico, e ele prova com equações, se for necessário, enfim, os seus pontos. E inclusive esse prêmio Nobel que o Einstein recebeu depois não foi pela teoria da relatividade. Muita gente acha que foi, mas foi na verdade para o trabalho que o Einstein fez do efeito fotoelétrico. É uma outra questão. A teoria da relatividade foi refutada por Bergson. E a história conta que alguma pessoa, algum dos presidentes lá, parece, do Prêmio Nobel, comentou isso, que essa teoria havia sido refutada, ela não era passível de ganhar um Prêmio Nobel. E aparentemente Einstein trocou cartas com algumas pessoas da época, era assim que se conversava, não havia vídeos de YouTube, e falou mal do Bergson, parece que teve uma rixa ali, mas o Bergson nunca engajou, ele nunca falou mal do Einstein nem nada do tipo, ele evitava até falar de maneira de confronto, porque, enfim, isso não leva a lugar nenhum. É muito melhor você escrever a sua obra e deixar a vida acontecer, porque uma verdade vai até onde ela pode, como Deleuze mesmo fala alguns anos depois. Não se referindo a essa questão, mas se referindo a qualquer questão, na verdade, né? Não é necessário que a gente entre em combates diretos e perca a nossa energia mesmo com esse tipo de coisa, porque basta que a gente crie algo que realmente seja potente, que realmente seja capaz de mudar a nossa forma de se relacionar com o cosmos, né? Não precisa a gente perder tempo brigando. Isso aí é desperdício de vida, né? De existência. Mas, enfim, aqui é só a minha percepção sobre isso que aconteceu. O fato é que essa incompreensão do Einstein sobre o tempo, como Bergson bem tratou nessa obra chamada Duração e Simultaneidade, que é sobre o problema dessa teoria da relatividade, é que com essa teoria que se tornou tão popular, Einstein fez como se fosse uma solda do tempo no espaço. Então, se antes a gente já tinha essa confusão ali latente de que os nossos afetos, os nossos planejamentos, enfim, tudo que é relativo ao tempo, né, tudo que é relativo a memórias e etc., poderiam ser passíveis de uma divisão ao infinito, conforme uma folha de papel, depois da teoria da relatividade, isso se tornou um amálgama, a ponto de, hoje em dia, a gente nem sequer discutir. Não há, hoje em dia, uma discussão sobre o tempo como sendo algo distinto do espaço. E isso é muito perigoso, como, de certa maneira, Bergson quis tratar. E aí que está o ponto da ficção científica, que eu acho legal a gente entrar, apesar de parecer meio nerd. Mas me parece uma evolução às avessas justamente desse tipo de ficção, que a gente vai levando para lugares perigosos para o nosso pensamento. E a gente acaba se perdendo numa imaginação mesmo, e não chega ao pensamento real da nossa realidade aqui e agora. Em muitos aspectos a gente tem a ficção científica de Hollywood empacotada, mas também a gente tem a ficção científica na própria ciência, não refutando a ciência, não dizendo que a ciência não é importante. Jamais, não é sobre isso. É ao contrário disso. É a gente levar a ciência mais longe, é a gente compreender
do que se tratam essas teorias, esses nomes, essas ideias, e a gente fazer uma composição para levar isso ainda mais longe, mas não por uma erudição, por qualquer coisa do tipo, mas para a nossa vida, para a gente viver melhor, para a gente criar para nós outras organizações possíveis que ainda não existem. E aí talvez seja legal a gente pensar nessa teoria do multiverso, que eu acho que é uma que está super aí, né? A maioria das pessoas já ouviu falar dessa teoria de multiverso, e para quem ainda não ouviu falar por alguma razão, com certeza ouviu falar de viagem no tempo. Viagem no tempo eu acho que é uma clássica, o que é muito divertido, né? É muito legal a gente ver um vídeo sobre isso, a gente vê uma série, um livro, uma história sobre essas viagens que não seriam no espaço, mas que seriam no tempo, né? Uau! É interessante, né? A gente brincar. A imaginação é uma potência criativa, imaginativa, muito legal. Mas se a gente não faz a distinção entre a imaginação, que é uma potência criativa, e o pensamento real, que é uma potência de composição entre nós e o nosso meio, a gente se perde aí nessa brincadeira, nessa jogada. E o capitalismo ganha muito com isso. O poder imperial está aí bombando, em grande medida porque a gente fica preso nessas imaginações mesmo. Claro, não estou falando que a gente fica preso na ideia de viagem no tempo, não é isso. Mas às vezes a gente não fica preso achando que uma coisa que aconteceu lá a gente devia ter feito diferente. E aí a gente fica horas e horas se culpando, pensando, pô, por que eu fiz aquilo e tal. Cara, isso é meio uma prisão de viagem no tempo, vai. Porque é como se a gente aceitasse que o tempo seria divisível ao infinito, tanto para trás quanto para frente. É como se a gente acreditasse que o instante que está aqui agora fosse como um quadro, uma imagem que a gente pudesse pular dentro e criar dali uma história fictícia. Essa ideia do instante como um portal, inclusive, está no Zaratustra. No tal Zaratustra que eu falo toda hora aqui, do Nietzsche. Na página 151 dessa edição, que é o textinho chamado Da Visão e Enigma, esse texto é maravilhoso. Tem uma parte que ele fala assim, ele está subindo um monte, né? O Zaratustra está toda hora subindo e descendo montanhas, né? Ele está toda hora lidando com o abismo, que eu falo aqui muito também. E aí chega uma hora que ele está subindo em algum desses montes e ele encontra um portal. E ele fala assim, o nome do portal está em cima, Instante, é o nome do portal. Cara, o quão ficção científica é isso, é maravilhoso. E ao mesmo tempo, o quanto que isso é uma implicação do próprio Nietzsche no modo de vida dele, né? E uma desconstrução disso para uma chegada a esse tal super-homem, né? A esse além do homem, que estaria além dessas condições rígidas, fixas, que a gente fica como humanidade. Um pouquinho antes dele falar que o nome do portal é Instante, ele falou assim, que tem uma longa rua para trás. Ela dura uma eternidade. E a longa rua para lá, isto é outra eternidade. E aí, enfim, ele vai falar que essas duas linhas de eternidades para trás e para frente, eu tô botando aqui para frente, mas ele fala para lá, elas se contradizem eternamente. E o que é essa crença no instante, se não uma confusão do nosso pensamento com a nossa imaginação? Porque um instante é algo que você não pega. A gente está aqui agora, você está ouvindo essa gravação, eu estou aqui gravando agora, e só da gente pensar no instante, ele já passou. A gente não pega o instante, a gente vive no devir, a gente vive na mudança. A mudança está aí o tempo inteiro. É a duração, é a passagem do tempo. Por isso que é tão difícil a gente pensar o devir em si. Mas se a gente começa a tentar pensar mais no devir, a tentar entrar mais nesse portal, não nesse portal da maneira que Nietzsche está colocando e nem dessa discussão que eu estou levantando, mas no sentido da gente se colocar na mudança, nessa coisa que está sempre passando, que não para de passar. O aqui e agora não é fixo. Ele é mutável a todo tempo. É a tal coisa do rio que você nunca pode entrar duas vezes no mesmo. O rio está sempre em mudança. Se você entra no rio hoje e entra de novo daqui a 3 segundos, você já entrou no rio novo. E isso é verdade para tudo, isso é verdade para aqui e agora. A gente está sempre na passagem. Somos seres de tempo. Ainda que a gente fique rígido, fixo, fixado em algumas ideias, sobretudo nessa monocultura do pensamento que a gente vive. E aí, então, essa ideia do multiverso, né, que é
o que é mais usado hoje na cultura pop, mais discutido quando se fala em viagem do tempo. Até aquela série Rick and Morty, que é super divertida, é engraçada, não é para todo mundo, tem muita gente que não gosta também, mas eles brincam com essa ideia da viagem no tempo, que a cada vez que você decide alguma coisa, que você faz algo, imediatamente, quase, enfim, trazendo a ideia de maneira geral, é criado ali uma infinidade de outros universos contendo todas as outras opções que você não selecionou, que você não fez na sua existência. Então é como se existissem infinitos multiversos, infinitos planos, infinitas dimensões, e cada uma delas conteria cada uma das decisões que cada um dos seres vivos tomou na sua existência, como se fosse mesmo uma realidade virtual em Bergson, só que tratada como se ela fosse real, como se ela fosse atual. Mas enfim, ainda que você não goste de Rick and Morty, o que é muito provável, ou que você não conheça a teoria do multiverso, não tem problema, porque dentro da teoria da viagem no tempo já é o suficiente para a gente entender essa colagem que foi feita do tempo no espaço. Porque, inclusive na viagem do tempo tem aquela ideia do tal paradoxo, né? Porque se eu voltar no tempo e encontrar comigo mesma, aí tudo explode, a realidade some, né? Some tudo, acaba, a gente morre, não sei, não sei o que acontece. Mas o ponto é que o tempo não é divisível como a matéria é divisível. E não é porque não existe viagem no tempo, não é por isso, mas é porque a própria ideia de viagem no tempo é uma elaboração desse erro fundamental, desse erro de tratar o tempo, a duração, como se fosse a mesma coisa de uma matéria estática. E aí vem um conceito fundamental da filosofia da diferença, que é muito tratado, que é o fato de que nem tudo é uma divisão numérica. Esse ponto é essencial. Existem divisões que fazem com que a coisa que se dividiu mude de natureza. Ela não muda em número, ela não fica mais numerosa, ela muda de natureza mesmo, ela se torna uma outra forma, um outro modo. Um exemplo interessante é o próprio feto na barriga da mãe. O que acontece na concepção? Não é uma célula que começa a se dividir? A gente já viu essa imagem 1 milhão de vezes. A célula começa a se dividir e vai se dividindo, dividindo cada vez mais, até começar a se tornar um feto. O que é isso senão uma divisão que na verdade se torna uma mudança de natureza e não uma mudança numérica? Um feto não é só um conjunto de células. O feto já é um embrião, já é um bebê em formação. Não existe na natureza só a divisão numérica. A divisão numérica é a nossa capacidade de Homo faber, de fabricar, de moldar a matéria, de agir sobre a matéria. Isso é uma coisa. A outra coisa completamente diferente é a divisão que faz com que haja uma mudança de natureza. É a divisão no tempo, é a duração. Aquele feto que vira um bebê, que depois nasce, vira uma criança, um adulto, enfim, que somos nós, não já existia, não é pré-moldado. É algo que vai sendo criado, que vai se elaborando em composição. A própria digital dos nossos dedos vai sendo elaborada na composição do dedo em formação no útero da nossa mãe. Conforme vai sendo movimentado ali o dedinho do feto, do bebezinho em formação, no útero, nas paredes, aquilo vai moldando a digital, que é única. Não existe nenhuma digital igual a outra no mundo inteiro. E nem vai existir. É estatisticamente impossível. Então, há divisões que não são divisões numéricas. São divisões que fazem com que a gente mude de natureza. E isso está presente em tudo, está presente também no nosso pensamento. Por exemplo, um outro muito bom é você pensar que, imagina você alguns anos atrás, talvez quando você era um adolescente ou quando você era uma criança, enfim. É claro que tem uma linha de coesão, você consegue se enxergar naquele outro tempo, mas quantas vezes a gente não se pega pensando que, caraca, como que a gente mudou, né? Como que eu sou diferente agora? Como que eu penso diferente agora em relação a 10 anos atrás, sei lá. Isso não é uma mudança de natureza também? A mudança de natureza não é só física, né? Não é só uma célula que vai se dividindo, que vira um feto, que vira um bebê, que vira uma criança, etc. Ela também é uma mudança de natureza psicológica, vamos dizer assim. Nós mesmos
mudamos de natureza na passagem do tempo, na duração. A gente vai acumulando percepções, imagens, afetos, sensações, sentimentos, e a gente vai se transformando nesse processo. A gente vai se transmutando nesse processo, porque não são formas pré-feitas. Não existem formas pré-feitas para como o meu pensamento vai operar, vai se compor daqui a 50 anos. Não tem uma forma para isso. Isso vai ser moldado de acordo com o meu próprio desejo, de acordo com a minha própria força em relação com o meu meio, assim como os dedos do feto na barriga da mãe em relação com aquele meio, que é o útero. E da mesma forma que você não pode prever quais vão ser as digitais do seu bebê quando ele nascer, você também não pode prever quais vão ser as suas formas de se compor com o mundo daqui a 50 anos. Isso é uma criação, está agora em ato, sendo criada. E aí entra outro conceito fundamental do Bergson, que é o passado não é o que foi, conforme a gente tende a pensar, né, na coisa da brincadeira da viagem do tempo. O passado não foi, a gente não pode voltar ao passado que nem a gente volta num vídeo para assistir o que estava sendo dito antes. O passado é agora. O passado é em ato, ele está aqui junto com a gente. O passado é um conjunto de seres de tempo, é um conjunto de percepções que a gente acumula na nossa existência e que se mostra com a gente junto com o presente, que vem junto. Eu estou aqui agora falando sobre um conjunto de percepções que eu acumulei ao longo da minha existência. Eu sou uma dobra de tempo. E você também, qualquer ser vivo é uma dobra de tempo. Inclusive os seres materiais estáticos também são. Mas, enfim, isso é outra questão. Então, a gente pensar o devir, a gente trabalhar no devir, trabalhar aqui e agora, é onde a gente começa a se compor, a encontrar a liberdade do nosso pensamento, do nosso corpo, do nosso desejo, para a gente não ficar mais preso numa forma que seria ideal, ou mesmo nesses hábitos que a gente tende a manter por muitos anos e não consegue se desvencilhar, não consegue sair, ainda que a gente queira, porque a gente vive num contínuo, a gente vive numa duração. Da mesma maneira que o rio, a gente também está sempre em mudança, está tudo sempre em mudança. Nós somos forças em composição, forças em relação. Também podem estar em decomposição, mas elas estão sempre no tempo, que às vezes muda de natureza de uma maneira tão brusca que a gente confunde essa mudança que parece brusca com um corte, com um instante. A gente confunde aquela coisa, nossa, falei aquilo, que corte, uau, como é que eu pude fazer isso? Mas não há cortes, o que há é um contínuo. Se você fala algo, se você se coloca de uma determinada maneira e não de outra, é porque você tem uma acumulação de forças, de percepções, de eventos que se passaram com você, que emergiram ali naquela situação, naquele acontecimento. É por isso que a consciência é retardada, no sentido de que ela vem depois. Ela não é o que escolhe na gente, ela é um efeito, porque o que escolhe na gente é essa nossa potência de existência, a nossa força, e que a gente pode começar a trabalhar quando a gente aumenta a nossa atenção à vida, atenção ao movimento, ao devir. E até onde será que pode ir um pensamento que começa a compreender a realidade assim, dessa maneira? Não mais preso em formas de ser, em funções que você deveria pegar para você ser um sujeito aceito nos seus meios sociais, mas deixar tudo isso para lá e começar a se compor na realidade aqui e agora, no contínuo da existência, com todas as suas percepções, as suas sensações acumuladas em você, como essa potência de modificar a você próprio e ao seu meio conforme você vai se compondo na duração. Então, brincar de ficção científica, brincar de multiverso, de viagem no tempo, é maravilhoso. A imaginação é uma força na gente incrível, que a gente pode usar como plataforma para a gente saltar mais longe, para a gente entrar em devires mais interessantes, que não cairiam para a gente de qualquer maneira, né, aleatoriamente. Mas talvez mais interessante do que essa brincadeira imaginativa é a gente passar a usar o nosso pensamento real e se compor não só com as imaginações, mas sobretudo com o devir,
com o movimento, com a duração, com o contínuo de tempo que a gente participa nessa existência como viventes. E aí, de novo, não é ler prêmio Nobel para acumular número de páginas lidas, para acumular número de livros, número de obras, e muito menos para entrar em combates e embates e brigas que não levam a lugar nenhum. Mas pelo contrário, a filosofia da diferença e isso aqui tudo é para a gente viver melhor, para a gente aprender a criar o nosso próprio tempo, para a gente aprender a criar outras formas de composição que ainda não existem e que nem sequer vão existir se a gente mesmo não se colocar, se a gente mesmo não criar. A gente pode ser colonizado, mas a gente não precisa continuar colonizado. A gente pode se utilizar de todas essas obras maravilhosas que existem por aí, sobretudo aqui no Brasil, com esses outros grupos que a gente tem a sorte de ter contato, para a gente pensar fora da monocultura da mente, mas não só isso. Para a gente pensar também o devir, para a gente pensar também nós como forças que podem ser ativas, que podem agir sobre a existência e não mais ficar respondendo aos problemas dos outros, não mais ficar presa em imaginações, em crenças que fazem a gente adoecer. Então me conta o que você achou, vamos co-criar, vamos inventar outros modos de existência. Curte, compartilha, comenta, vamos continuar nessa conversa, vamos desenvolver isso o mais longe que a gente puder, porque essa é a graça da gente superar a nós próprios. Não a gente superar uma discussão que existe ou nada do tipo, mas o que que passa em você, o que que você sente, quais são os seus sentimentos, seus afetos que estão borbulhando aí, que estão em você agora, e vamos usar isso para a gente se ultrapassar, diferenciar de nós próprios com outras realidades, com outros modos que ainda não existem. Bora junto!